Boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, aqueles que de alguma forma esse vídeo pode chegar, que o amor de Deus, a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos, que seja um momento de esperança, de fortalecimento e da bondade do Senhor sobre todo o povo de Deus, especialmente todas as ovelhas da primeira igreja presbiteriana renovada de Londrina. De fato é um tempo difícil, tempo onde o coração dos pastores ficam bem apertados e tentando encontrar caminhos para cuidar das pessoas que nós amamos. Existe no coração de todo pastor um amor muito grande pelas suas ovelhas. E esse tempo de isolamento social tem nos causado uma saudade muito grande. Que vocês possam orar pela igreja, orar pela liderança, pelos pastores, por todos aqueles que de alguma forma estão tentando encontrar os caminhos para trazer esperança e a palavra do Evangelho aos corações de pessoas que sofrem. Quero dar os parabéns a toda a equipe da primeira igreja que de uma forma muito bela tem feito um excelente trabalho, conseguiram se organizar e desenvolver um trabalho de excelência para poder alcançar não só pessoas da igreja, mas tem alcançado inúmeras outras pessoas. Ontem mesmo eu assisti a serenata de vocês, né? Andando pelas redes sociais. Chegou um momento que chorei, me emocionei, fui tão abençoado em ver vocês caminhando. A gente fez isso lá também na nossa igreja. Foi um momento onde a gente sai para abençoar e volta abençoado, edificado. Então parabéns, vocês que estão em casa não conseguem perceber toda uma estrutura, uma logística que foi montada para poder, com todo carinho, alcançar a sua vida. E eu também estou aqui de uma maneira muito feliz poder compartilhar o Evangelho nesse momento para a vida de todos vocês. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 até o 17. A história está até o versículo 35. Para a gente poder ganhar um pouco de tempo, a gente vai ler somente até o 17. Fica com a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar a mensagem do Senhor ao seu coração. Lucas capítulo 24, dos versículos 13 até o 17. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Obrigado pela tua boa e fiel palavra, Senhor. O Senhor me use para falar com centenas de pessoas, famílias que estão nos assistindo agora, ou onde esse vídeo chegar, essa filmagem chegar. O Senhor nos chama para falar do Senhor, mas é o Senhor que nos usa para falar de si mesmo. Nós não temos condições de falar do Senhor a partir de quem somos, mas o teu Espírito que habita em nós fala do Senhor por intermédio das nossas vidas. Que isso aconteça nesse instante. Que a palavra do Evangelho e da esperança possa agora brotar em cada sala, em cada coração, no quarto, gente que está ouvindo, pode ser até no seu trabalho, gente que está com o coração apertado, que agora a tua palavra
encontre lugar em boa terra, essa boa semente do Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Para você entender o momento histórico que Lucas está nos dizendo, é logo depois da ressurreição. A notícia é a notícia de domingo. Os acontecimentos que estão agora tomando o cenário dos discípulos de Jesus têm a ver com a ressurreição. Mas Lucas nos fala de dois discípulos, provavelmente Cleopas, e os estudiosos dizem que o outro é o próprio Lucas, que estão caminhando, e eles estão falando com respeito dos acontecimentos da sexta-feira à noite. Eles estão dizendo sobre a crucificação. À medida que vão caminhando, a palavra nos fala no versículo 13, 60 estádios, isso dá 11 quilômetros. É uma caminhada longa, e o coração desses discípulos está carregado, peso. Eles estão dizendo que um sonho acabou, havia neles a expectativa que o Messias seria revelado, que essa opressão do poder político e econômico de Roma poderia estar no seu fim, e eles entregaram a vida carregados de esperança, diante daquele que estava anunciando o reino de Deus, sinalizando, trazendo sobre os seus ombros as afirmações dos profetas sobre o Messias, e ele dizia que ele era o Messias. Mas de repente a sexta-feira chegou, e como aquele que parece que perde o controle de conduzir a sua própria história, foi sendo jogado do governo político para o governo religioso, e ninguém queria assumir a culpa de conduzi-lo ao Calvário. E eles vão o tempo todo dizendo: não, isso não é comigo, não é. Mas ele se permite levar silenciosamente. Aquilo que o profeta havia anunciado está se cumprindo, como ovelha muda está sendo conduzida ao matadouro. E eles estão falando sobre isso, e o coração está pesado, estão imaginando o que vai ser da vida depois de todos esses acontecimentos. Domingo é o domingo, nesse exato momento da exaustão, da desesperança, do passo pesado, da notícia dissaborosa. E de repente um homem surge pelo caminho, como se não soubesse dos acontecimentos dos últimos dias, faz uma pergunta que aparentemente é absurda para esses dois discípulos. Pergunta para eles: e aí, amigo, sobre o que vocês estão falando? Eles se sentem ofendidos e tristes com a pergunta daquele homem, dizendo: como assim? Por onde você andava? O que você andava fazendo? Você estava em outro mundo? Você parou de ver as notícias? Você não está percebendo quais são as conversas das esquinas? Qual é o papo do dia? Os acontecimentos dos últimos dias? Você não... Que ambiente você vive? Ele fala: mas o que aconteceu? E eles vão relatando, dizendo de Jesus o Nazareno, que se afirmava ser o Messias, um homem que foi reconhecido como um profeta, um poderoso em obras, palavras. Era alguém que a sua autoridade era reconhecida diante de Deus e diante do povo. E de repente, tudo acabou. Ele morreu, sepultado está. E agora o que vai ser da nossa vida? E à medida que eles vão caminhando, vão escutando, o Senhor Jesus vai perguntando, e os passos vão acontecendo até que o final do dia chega. Jesus diz que vai passar adiante. Eles falam: não, fica mais um pouco, Senhor. E ele entra, senta na cadeira, começa a conversar, e eles começam a perceber que algo diferente está para acontecer. Ele pega o pão, ele parte o pão, os olhos se abrem,
E eles saem da sexta-feira e mergulham na ressurreição e a vida. Eles saem da notícia da sexta-feira e começam a contemplar a beleza da mais recente notícia daquele dia, porque diante dos olhos deles, aquela cena se repete, do partir do pão, as mãos, o pão e as palavras de Jesus começam a fazer sentido diante da desesperança daqueles dois discípulos. E eles olham um para o outro e dizem: nosso coração não ardia enquanto ele falava. E o que eu quero que você entenda a partir dessa história? Que o mundo está nos convidando a viver sobre uma realidade que tem os contornos da sexta-feira. Se a gente liga o jornal, é um convite para mergulhar na desesperança, na desilusão, no sofrimento, na dor, na angústia, numa caminhada onde a gente não consegue perceber quais vão ser os caminhos daquilo que nos conduz. Os nossos dias, há 2 meses, têm sido sobre os contornos da desesperança, das perguntas sem respostas, das notícias que a morte parece que deu a última palavra sobre os grandes sonhos. Estamos impedidos, os nossos pés estão pesados, a nossa cabeça está borbulhando diante de inúmeras e mais pesadas notícias. Os nossos olhos, de vez em quando, escorre uma lágrima. A gente sente uma insegurança econômica. A gente olha para os nossos filhos, para a nossa casa. Os pastores olham para a sua igreja. E a gente vive a cada dia sendo convidado para existir sobre os contornos da sexta-feira. Agora eu quero que nessa noite, esse encontro divino, essa presença que aquece o coração, o Nazareno, te tome pelos braços e te coloque no ambiente onde a ressurreição e a vida dá o sentido e o significado e nos empurra para a existência. Mas eu gostaria que você entendesse algumas coisas. A primeira, essa paciência divina diante da nossa incapacidade de percebê-lo, diante da nossa realidade difícil. São 11 quilômetros, onde ele está ali do lado, caminhando um passo após o outro, 11 quilômetros. E eles estão reafirmando as notícias de sexta-feira. E ele está dizendo: tem uma nova e boa notícia que já está aqui, encarnada, ressurreta, e os olhos não se abrem. Já era domingo, e Cleopas e Lucas viviam como se fosse a sexta-feira. Já era domingo, e eles viviam com o coração do último acontecimento da sexta-feira. Já tinha o túmulo vazio, e eles viviam como se o túmulo ainda fosse habitado. A notícia da ressurreição já era perceptível e já havia alcançado o coração de alguns discípulos, mas eles viviam como se ainda ele estivesse morto. Quantas vezes o nosso jeito de existir, a nossa forma de conduzir a nossa vida, tem muito mais relação com a notícia da sexta-feira. Quantas vezes a maneira como nós pensamos sobre o que vai ser da vida, e diante da desesperança que insiste em nos conduzir,
a gente começa a afirmar uma existência que quer fincar as suas raízes e existir sobre a notícia da sexta-feira do túmulo vazio. E aí vem o paciente amor de Deus, esse Cristo que vem ao nosso lado e vai nos conduzindo a uma história onde ele diz: a última palavra quem dará será sempre eu. E à medida que a gente vai caminhando de maneira paciente, ele vai se revelando, ele vai nos mostrando quem tem o controle sobre todas as realidades, que nas suas mãos foi dada toda a autoridade no céu e na terra, e a última palavra sobre todos os acontecimentos da vida está sobre as suas mãos. E é nesse ambiente que a nossa fé repousa, é nesse dia que a gente vive, é nesse ambiente que a nossa história é escrita, é nesse lugar da ressurreição e a vida que a igreja do Senhor Jesus Cristo está descansando e vivendo e escrevendo os seus dias e a sua história. A segunda coisa é esse contraste entre tão grande salvação que vai nos atingindo e se mistura com as nossas dores, com os nossos medos, com os nossos pavores, com a nossa tristeza. É uma história que nos absorve, que nos toma, mas ao mesmo tempo ela está invadindo as nossas lágrimas, a nossa desilusão, e esse contraste entre uma salvação que se opera em corações vulneráveis, em mente que oscila, em gente que se abate, em gente que acorda cheio de coragem na segunda pela manhã, mas chega ao meio-dia, ele está entregando os pontos. A beleza da salvação que é construída em meio à vulnerabilidade do nosso coração. O Cristo que vai se mostrando, se revelando, e vai nos abraçando diante dos medos que a gente está tendo, de imaginar que a vida poderá ser experimentada sem a sua presença. Pacientemente o Nazareno caminha com seus 2 discípulos, e ele não incomoda se ainda não foi percebido como ressurreto. Não há um juízo divino sobre a consciência desses homens, não há um apontamento de culpa, não. Diz: eu sei que o coração está desesperançoso, eu sei que ainda vocês vivem sobre os acontecimentos da sexta-feira, eu sei que aí vocês estão existindo ainda sobre aquilo que vocês viram, aquela cena trágica do meu último suspiro, quando eu declarei está consumado. Eu sei que vocês estão ainda carregados com as cenas diante da mente de vocês, do meu corpo sendo totalmente envolto em um lençol e colocado em um túmulo, eu sei. Mas já vocês vão perceber que eu estou trazendo vocês para existir sobre uma outra realidade. É esse coração que é salvo pelo Senhor, e à medida que vai sendo salvo por Ele, vai sendo salvo dos temores, dos medos, das angústias, vai sendo pacificado. Que em meio a gente salva, a gente liga uma TV, e a hora que a gente desliga, parece que a gente não consegue levantar do sofá. A gente abre uma página de noticiário na internet, a gente congela e a gente chora. E a salvação de Deus vai operando entre esse coração que tem uma tentação de imaginar que os contornos da existência se estabelecem a partir da sexta-feira. Mas Ele pacientemente vai nos conduzindo para o domingo. Aí o versículo 29. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque à tarde até aí os olhos não haviam sido abertos, o dia já se declinava, e ele entra para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, toma ele o pão,
abençoa. Está lembrado disso? Teve a Páscoa. Olhe para o pão. Não lembra algo? As mãos são as mesmas. Tem furos nela, mas essas mãos, esses dedos, olhe para as mãos dele. Ele parte o pão. Não lembra aquele dia? E aí os olhos se abrem, como se fosse um mistério divino, como se fosse um toque da graça. Se abrem. Ele fala, é Ele. E ele desapareceu da presença. Essa realidade mística da fé, que ele desaparece, mas nunca mais deixa de estar presente. Esse mistério desapareceu, mas presente está. Não serão mais abandonados. A fé que nos dá certeza da presença, mesmo quando a gente não o percebe. Mesmo quando não dá para vê-lo, a gente vive a certeza. Saibam que os protestantes são os únicos no mundo que, quando vão falar com o Eterno, com o seu Senhor, fecham os olhos. E é um símbolo de dizer, ao fechar os olhos, que o nosso Deus não está em nenhum lugar que a gente possa mirá-lo. Ao mesmo tempo, Ele habita em todas as esferas. Eu fecho os olhos porque eu não consigo vê-lo, mas eu sei que Ele está, que Ele é. Olhos fechados, mas corações carregados de fé. Ele desaparece, mas a presença dEle jamais se afasta. Dá para entender, você que está me assistindo, o que é isso? A gente não está aqui, esses bancos estão vazios, mas aquele que nos tirou da sexta-feira e nos conduziu para um mergulho na ressurreição e a vida, para viver sob a melhor e a maior boa notícia de todos os tempos, presente está, junto da gente, acabando com o nosso passado de dores, nos dizendo que, enquanto o mundo nos convida para a tenebrosa sexta-feira, Ele está abrindo um novo e vivo caminho pelo seu sangue, onde aqueles que Ele chamou, pisarão pela fé e encontrarão o Eterno e o verão face a face. É nesse ambiente que os filhos de Deus andam, onde a graça de Deus e a bondade e a misericórdia passa a nos seguir, porque a gente vive sobre essa certeza. Há 2 meses, a notícia terrível da sexta-feira nos pegou, mas a nossa fé nos conduz diariamente a esse ambiente para existirmos no domingo, onde os nossos passos ficam mais leves, onde o nosso coração se enche de esperança, onde a gente passa a experimentar da ressurreição e a vida e da bondade do Senhor. A minha oração nessa noite é que os seus olhos se abram, que você o perceba, que os seus olhos possam contemplar. A minha oração é que o seu coração venha arder, que o seu coração venha queimar, que o seu coração venha ser carregado de esperança, porque Ele está vivo. Nós vivemos a história da redenção. Nós somos parte do povo que conta a história da salvação. E
temos a plena certeza que um dia dos nossos olhos serão enxugados toda lágrima, e do nosso coração será arrancada toda a tristeza. A minha oração é que o seu coração venha arder, que você o perceba, que ele invada a sua casa agora, que ele sente-se à sua mesa, que ele parta o pão diante dos seus olhos, que você conte a história a partir desse novo dia, desse fato histórico e definitivo na história da salvação, que é a sua obra suficiente de esperança e de nova vida para a gente. Ele é a ressurreição, e a igreja de Jesus constrói a sua história pela notícia de domingo e não pela notícia da sexta-feira. Os discípulos de Jesus caminham no caminho onde os contornos dos seus passos são dirigidos pelo empurrar do acontecimento de domingo e não da sexta-feira. E para terminar, eu quero contar a minha experiência pessoal de um dia onde eu era tomado pelo sentimento da sexta-feira. Os meus olhos rolavam lágrimas e o meu coração partia em dor. Era o meu último domingo com a minha mãe. 25 de maio de 2008. Fui visitá-la no hospital. Passei algumas horas onde poucas palavras foram trocadas pelo seu cansaço. A vida estava se despedindo naquele dia, a cada suspirar da minha mãe. E olhava o seu respirar ofegante. E aquilo para mim era a sexta-feira. Disse ao Senhor: por que o Senhor não resolve essa dor no meu coração? Porque o Senhor não muda tudo isso? O Senhor pode fazer. O Senhor pode chegar aí e colocá-la de pé. Aí, de uma maneira graciosa, meu coração foi sendo consolado. E eu fui sendo retirado da sexta-feira para o domingo. Ele se aproximou e eu fui caminhando com ele. E os meus olhos foram se abrindo. Meu coração foi aquecendo. E eu fui sendo jogado para o domingo. Quando o meu coração se aquietou na certeza que estava tudo resolvido. Onde eu passei a entender que a última notícia que seria dada para mim como filho não era a notícia da sexta-feira, mas de domingo. Que a minha mãe tinha sido transportada da morte para a vida. Que o caminhar dela já não era o caminhar da sexta-feira, mas de domingo. Que não importa sendo curada, ou adoecendo, ou vivendo ou morrendo, ela existia no domingo e não na sexta-feira. E se ela continuasse viva, ela seria minha mãe. Continuaria cuidando dos netos e nos agraciando com seu carinho. Mas se ela se despedisse, ela se tornaria minha irmã. Mas ela jamais deixaria de existir. Porque os seus olhos já estavam abertos. O seu coração estava aquecido. E a graça de Deus e a ressurreição e a vida estava tirando todos nós, a nossa família, da sexta-feira, da desesperança e das lágrimas, e nos conduzindo a um mergulho na ressurreição e a vida. É nesse dia que a gente vive. É nesse lugar que a gente pisa. É nesse lugar que a nossa história é escrita. Eu posso estar falando com gente nessa noite que insiste a viver na sexta-feira, com a sua depressão, com o seu luto,
com as dores infindáveis, com a insônia. Gente que está vivendo uma realidade de sexta-feira no seu casamento, um divórcio apontando, uma crise, uma falência, um afastamento do seu filho, filho perdido, relacionamentos rompidos. Que hoje os braços eternos do Nazareno te abrace e te conduza para o domingo. Ele está na sua casa, sentado na sua mesa, partindo o pão. Que os seus olhos se abram, que o seu coração aqueça, e que a ressurreição e a vida arranque a depressão, a insônia, as angústias e as dores de existir sobre tristes acontecimentos, para passar a existir num ambiente onde a celebração e a vida é uma realidade.